Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do tópico 4 de análise descritiva, programação em R. Nesse tópico, a gente a gente já viu alguns conteúdos, né, de introdução à análise descritiva, e a gente pegou uma base de dados real, que é a base de dados do LAPOP, e a gente fez um subset, ou seja, a gente fez um pequeno grupo dessa base de dados. E a gente está organizando essa base de dados para que a gente consiga, né, fazer algumas análises descritivas. Então, a gente saiu de uma base grande de dados, né, que tinham 220 observações, 220 variáveis e 1.500 observações, e chegamos em uma base de dados com 9 variáveis, né, e as mesmas 1.500 observações, porque são as pessoas entrevistadas. A gente já viu uma parte sobre análise descritiva. Nessa aula, eu vou retomar um pouco dessa parte de análise descritiva, e a gente vai dar continuidade, vai falar sobre as medidas de tendência central. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui na aula. Na aula anterior, a gente parou na parte de recodificação do sexo, né? Então, agora a gente vai continuar essa parte da recodificação. Vocês lembram que para a gente fazer as recodificações, né, a gente precisa que esteja ativo na nossa biblioteca de pacotes o pacote chamado Memisc. Então, vamos vir aqui, escrever aqui, ó, no buscar Memisc, vou ativar aqui o Memisc, e vamos continuar fazendo as recodificações lá na faixa de renda. Então, a outra variável, né, que nós escolhemos para trabalhar, para inserir na nossa base menor, foi renda. Então, vou abrir aqui a base de dados menor. Então, abri aqui a base de dados e rodei aqui até a parte do sexo. Então, agora a gente vai fazer a recodificação da renda. Então, a renda está em faixas. E aí a gente pode ou fazer toda a recategorização ou manter da forma como está, mas lembrando que os números que compõem as categorias da variável renda, elas não representam a quantidade de salários mínimos. Que compõem a variável, não representam a quantidade de salários mínimos. Representam, então, as faixas, né? Faixas salariais. Então, aqui eu vou pedir um table para vocês verem como está organizado essa variável. Vou copiar aqui o nome da base. E essa é a Q10.000. Então, vou vir aqui, Q10.000, vou pedir um table aqui. E aí ele vai mostrar para a gente que tem de 1 a 16 faixas, né? E cada uma dessas faixas, a quantidade de pessoas, de entrevistados que tem em cada uma dessas faixas. Mas, então, não são salários mínimos, são faixas, né? E cada faixa, então, representa uma quantidade de salário. Então, por exemplo, de 2 a 3, de 4 a 6 e assim por diante. Então, a gente vai manter essa variável dessa forma. Lembrando que ela está organizada dessa forma, a gente só vai alterar o nome. Então, vou vir aqui, alterar apenas o nome. Então, BRA 2014, menor. Ele está demorando aqui um pouquinho para autocompletar. Aí, eu vou chamar de renda familiar. E isso aqui já é a renda de toda a família. Alt menos, objeto de atribuição, BRA 2014 menor, cifrão para chamar a variável, Q10.000. E aí alterei o nome. Então, a última variável vai ter esse nome, renda F. Então, eu abri aqui a base, aqui, ó, renda familiar. A variável, as categorias estão iguais, o que eu alterei aqui foi só o nome. Aí, agora o que a gente tem que fazer é dar continuidade, né, fazendo a alteração da variável percepção sobre a renda familiar, que é a próxima variável que a gente escolheu. Então, aqui, hashtag percepção sobre a renda familiar. E a gente vai recategorizar essa variável juntando categorias. Vamos ver como que essa variável está primeiro, né? Então, table, BRA 2014 menor, cifrão, para chamar a variável. Aí, essa percepção de renda é a Q10D. Então, ela está organizada com códigos que vão de 1 a 4. Cada código desse, né, representa uma percepção que vai de muito insatisfeito a muito satisfeito. A gente pode até confirmar isso, né? Olhando lá o questionário dessa variável. Então, a gente vai lá no curso e vai dar uma olhadinha em como é que está organizado esse questionário. Vou abrir aqui. Curso 2023. Aí, esse aqui é o questionário. Então, estejam sempre com o questionário aberto aí, sempre observem, né, o que significa cada uma das variáveis, né, o que cada uma delas quer dizer. Então, ele abriu aqui para mim o PDF.
E aí eu vou buscar essa variável. Então, eu vou colocar aqui Ctrl F para buscar, né? E aí eu vou escrever aqui Q10D. Aí aqui, ó, na verdade não é escala de suficiência. 1 significa sobra, dá para economizar. 2 é suficiente, não gera grandes dificuldades. Aí o 3 não é suficiente. E o 4 é suficiente, não é suficiente, gera grandes dificuldades. Então, se a gente for tratar isso aqui como uma escala de suficiência, a gente vai entender, né, que 1 e o 2 são as pessoas que estão satisfeitas, que acreditam que é suficiente, né? E o 3 e o 4 é insuficiente. Então, eles estão insatisfeitos com a renda. A gente pode chamar de suficiência, pode chamar de insatisfação com a renda. Eu vou chamar de satisfeito. Então, vou vir aqui e vou fazer a recategorização da variável, né? Primeiro, então, eu vou transformar essa variável em um factor. Vou colocar aqui. Transformar em factor. E aí eu vou chamar a variável, né? BRA 2014 menor. Aí eu vou chamar de percepção de renda. Percepção de renda. Alt menos, objeto de atribuição, S-factor. BRA 2014 menor. Cifrão Q10D. Ctrl Enter, né, para rodar essa linha. E agora eu vou fazer a recategorização. Então, vou chamar essa variável que eu acabei de criar, cifrão, percepção de renda, alt menos, recode, para recodificar do pacote MEMISC, BRA 2014 menor, cifrão, percepção de renda, vírgula. Eu vou, então, chamar de satisfeito, alt menos, objeto de atribuição, quem é código 1 e 2, vírgula. Eu vou chamar de insatisfeito, objeto de atribuição, alt menos, quem é código 3 e 4. Ctrl Enter para rodar essa linha. E vamos ver se ele salvou direitinho aqui. BRA menor, cifrão, percepção de renda, satisfeito, 765, e insatisfeito, 732. Então, vocês podem vir aqui, né, e fazer a soma aqui, mas ficou certinho, tá correto, eu vou só copiar e vou colar ali, para depois vocês terem isso no script. E falando em script, né, não esqueçam que os materiais estão lá no GitHub. Então, agora a gente vai ver, né, se esses levels aqui estão de acordo. Então, na verdade, a gente já está vendo que quando ele mostra o primeiro e o segundo, a gente já sabe que esses são os levels, né? Mas a gente pode confirmar isso pedindo aqui para ver os levels. Aí eu vou colocar aqui, ó, BRA 2014 menor, percepção de renda. Aí ele mostra aqui que o primeiro é satisfeito e o segundo insatisfeito. Eu não quero isso, porque depois eu quero mensurar de uma forma que a satisfação maior sempre esteja na ponta final da nossa escala. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar esses levels. Então, aqui, o nome da base, cifrão, para chamar variável, percepção de renda, alt menos, objeto de atribuição. Essa variável é um factor, então factor, BRA 2014 menor, cifrão para chamar variável, percepção de renda, vírgula. A função para alteração de levels, que é a função levels, igual a concatenar insatisfeito. Então, eu posso até copiar daqui, ó, para não ter nenhum erro. Vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, vírgula, Ctrl C, Ctrl V aqui, e ele vai alterar os níveis para mim. E aí, em vez de eu fazer novamente aquela linha para ver os níveis, eu só volto ali, ó, na linha anterior, rodo de novo, e vejo que agora insatisfeito está primeiro e satisfeito está em segundo lugar. Então, agora está do jeito que a gente queria, né? Agora, vamos ver aqui o estado civil. Então, agora vamos fazer a recategorização aqui, ó, do estado civil. Então, o estado civil tem algumas categorias que podem ser agregadas. Porque, para as nossas análises, não é necessário uma grande especificidade dos dados em geral e do Estado Civil também não. Então, vamos ver como é que está organizado aqui o Estado Civil. Então, table, BRA 2014 menor, IQ11N, que é o código da variável de Estado Civil. E ele vai mostrar aqui, ó, que ela está organizada de 1 a 7. Então, Ctrl Shift C para colocar tudo isso como um comentário. E aí, o que significa cada um desses códigos, né? Então, a gente vem aqui, Q10N, Q11N, desculpa. Estado civil. 1 é solteiro, 2 casado, 3 amigado, 4 divorciado, 5 separado, viúvo, é o 6, e o 7 é união estável. Então, vamos recategorizar pensando nessas categorias. Então, a gente vai vir aqui, BRA 2014 menor, Q11N. A gente vai transformar essa variável em factor, porque vocês lembram que a gente só consegue recategorizar quando a variável é factor? Então, desculpa, pessoal, esqueci de colocar justamente o S-factor. S-factor, fecha parênteses. Então, Ctrl mais aqui para ficar maior, né? Aí, Ctrl Enter para rodar essa linha. E agora vamos fazer, de fato, né, o processo de recategorização. Então, eu vou vir aqui, BRA
2014 menor, cifrão para chamar a variável, e eu vou chamar essa variável aqui de estado civil. Estado, vou chamar de stciv. Alt menos, né, objeto de atribuição, recode do pacote Memisk, então tenham baixado e ativado aí o pacote Memisk, BRA 2014 menor que 11N, então vou chamar de solteiro, quem é código 1, faltou a vírgula, vou chamar de casado, todos aqueles que são união estável, o que tinha ali, ó, casado, união estável e amigado, eu vou chamar tudo de casado. Então, vou concatenar aqui quem é 2, 3 e 7. Aí, vírgula, eu vou chamar de separado. Quem é? Eu vou concatenar. Não só quem é separado, mas quem é divorciado, também vou colocar quem está aqui como separado. Então, vai ser o código 4 e o código 5. Vírgula, e eu vou chamar de viúvo. Aí, de fato, né, quem é viúvo só tinha uma opção lá. Então, vamos pedir um table, para ver se ficou do jeito que a gente queria. Bora. 2014, menor, cifrão para chamar a variável, e estado civil. Solteiro, casado, separado e viúvo. Casado é o que tem maior quantidade, né? Então, o casado, né, era o que tinha maior proeminência, ele continua aqui em maior quantidade. Então, tá correto. A quantidade de pessoas, a próxima variável, né? Quantidade de pessoas na casa. A quantidade de pessoas na casa é numérica. Então, vamos manter essa variável dessa forma, sem alterar. Vamos mudar somente o nome. Então, primeiro eu vou pedir aqui Então, eu vou pedir um summary aqui para vocês verem como está organizada essa variável. Então, summary, BRA 2014 menor, cifrão para chamar a variável, Q12C é o código dessa variável. Se vocês ficarem com dúvida, vão lá no questionário e olhem os códigos das variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, o valor mínimo, o valor máximo, a mediana, a média, o primeiro quartil, o terceiro quartil. Então, a quantidade mínima de pessoas na casa é uma pessoa. A quantidade máxima é 15 pessoas. A média de pessoas na casa é 3,8, ou seja, 4 pessoas, assim como a mediana. Então, a média e a mediana estão bem próximos. O primeiro quartil é 3 e o terceiro quartil é 5. Como eu disse para vocês, lá quando a gente chegar na parte de box plot, eu falo sobre essa questão dos quartis. Então, agora vamos ver aqui, só vamos fazer a alteração do nome. Então, eu vou colocar aqui BRA 2014 menor, então vou chamar de quanti morador, então quantimor, alt menos, objeto de atribuição, BRA 2014 menor, e a variável, que é 12C. Então, alterei aqui o nome dela. Agora a gente vai falar sobre a questão da ocupação. A gente também consegue juntar na ocupação, no serviço das pessoas, né, nessa variável que a gente escolheu de profissão, a gente consegue juntar algumas variáveis também. Então, em relação à ocupação ou profissão, nós conseguimos juntar algumas variáveis. Algumas categorias, desculpa, né? Não é variáveis, não. A gente não vai juntar nenhuma variável, a gente vai juntar só as categorias. Então, antes, a gente vai alterar, né, para factor para a gente conseguir fazer a recodificação. Então, BRA 2014 menor. O nome dessa variável é ocupa 4A. Vou mostrar aqui no questionário para vocês essa variável. Então, ocupa. Ocupe 4 aqui. Essa variável aqui, ocupe 4A. O que o senhor se dedica atualmente? Trabalhando, não está empregado nesse momento, está procurando emprego, está estudando, é estudante, se dedica a fazeres da casa, é aposentado ou incapacitado para viver, para trabalhar. Então, s-factor, desculpa, objeto de atribuição, aí s.factor, BRA 2014, cifrão para chamar a variável, ocupa 4. Então, vou dar um Ctrl Enter, né, para rodar essa linha. Aí, BRA 2014, cifrão, eu vou chamar de ocupação, sem acento. Objeto de atribuição, objeto de atribuição, alt menos, função recode do pacote Memisk, BRA 2014 menor, ocupe 4A. Então, eu vou chamar de emprego remunerado. Remunerado. Quem está empregado de maneira remunerada. Aí eu vou chamar de emprego não remunerado. Quem está trabalhando, quem trabalha em casa, né, com serviço de casa, é um emprego também não remunerado, né? Aí eu vou chamar de estudante, quem é estudante, alt menos 4. E eu vou chamar de aposentado, quem está aposentado. Então, aqui, ó, o 6, quem é aposentado ou incapacitado permanentemente para trabalhar. Vou chamar todo mundo de aposentado, vírgula. E quem não está empregado, não vou colocar acento, não empregado, objeto de atribuição,
Vou chamar todos os códigos das pessoas que não estão empregadas. Então, esse não está empregado nesse momento, está procurando emprego ativamente, mas também não está empregado. E o 7 aqui, eu não trabalho, não está procurando emprego. Eu sei que tem diferença, né, entre essas categorias, mas agora, para a gente, né, essa não é uma questão essencial. Pode ser que você venha fazer um artigo que seja, de fato, essa importância, né? Entender quem, de fato, não está empregado, mas está ativamente procurando emprego, quem não está empregado e não está procurando emprego, mas no nosso caso, não empregado já é o suficiente. Então, Ctrl Enter para rodar essa linha e vamos pedir um table para ver como é que está organizada essa variável. Então, table, BRAT 2014 menor, ocupação. Ocupação. Então, aqui, empregado remunerado, emprego não remunerado, estudante, aposentado e não empregado. Então, tá ok, né? Do jeito que a gente queria que ficasse. Ctrl Shift C para colocar tudo isso como um comentário. E vamos dar seguimento nessa parte das recategorizações, que é uma parte que realmente leva mais tempo, né? Uma parte que demora mais. Então, após observar a organização de cada uma das variáveis, a gente retorna organizando elas. Que foi o que a gente acabou de fazer. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente tinha todas essas variáveis, até aqui, ó, número de erros, todas essas variáveis codificadas, e o que a gente fez? A partir daqui de satisfação de vida, a gente voltou organizando cada uma dessas variáveis. É isso que a gente tem que fazer, de fato, quando a gente está fazendo uma pesquisa, né?